Eduardo sempre acreditou que tinha conquistado tudo sozinho. Dono de uma das maiores empresas do país, ele repetia constantemente em entrevistas que seu sucesso vinha de esforço, inteligência e decisões difíceis tomadas sem depender de ninguém. Era um homem seguro de si, orgulhoso de sua trajetória, convencido de que havia construído seu império com as próprias mãos. Aos 45 anos, Eduardo era respeitado no mundo dos negócios, temido por alguns, admirado por muitos. Sua empresa tinha sede em 3 países diferentes, empregava milhares de pessoas e movimentava fortunas inimagináveis. O que Eduardo não mencionava, talvez porque nunca tivesse realmente parado para refletir sobre isso, era que sua mãe, Dona Helena, vivia hoje em um apartamento simples e modesto, longe de qualquer tipo de luxo. E ela era a mulher que o havia criado sozinha, sem ajuda de ninguém, com força e determinação que desafiavam qualquer lógica. O apartamento ficava em um bairro comum, no 4º andar de um prédio sem elevador. 2 pequenas janelas davam para uma rua movimentada, e o mobiliário era básico, funcional, sem nenhum sinal da riqueza que seu filho havia acumulado ao longo dos anos. Claro, Eduardo pagava todas as contas de Helena. Garantia que ela tivesse comida na mesa, remédios quando precisasse, o necessário para viver com dignidade. Mas sua presença era rara. Sempre ocupado, sempre em alguma reunião importante, sempre viajando para fechar mais um negócio. As visitas se resumiam a ocasiões especiais, aniversários, Natal, talvez o Dia das Mães se sua agenda permitisse. E Helena nunca reclamava, nunca cobrava. Apenas sorria quando ele ligava rapidamente para dizer que estava bem, mas sem tempo para uma conversa mais longa. A verdade é que Eduardo cresceu sem saber da história real por trás de sua própria sobrevivência. Uma história que só viria à tona décadas depois, quando já era tarde demais para recuperar o tempo perdido. Uma história de sacrifício tão profundo, tão absoluto, que mesmo quando revelada pareceria impossível de ser verdadeira. Quando Eduardo tinha apenas 8 anos, ele adoeceu gravemente. Começou com uma febre persistente que não baixava. Depois vieram as dores no corpo, a fadiga extrema, a perda de apetite. Helena, preocupada, levou o menino a vários médicos. Cada consulta trazia mais preocupação, mais exames solicitados, mais perguntas sem respostas claras. Até que, finalmente, após semanas de investigação e dezenas de exames, veio o diagnóstico que mudaria tudo. Eduardo tinha uma doença rara e extremamente agressiva, algo que atacava seu sistema imunológico de forma brutal e progressiva. Os médicos foram diretos. Sem tratamento imediato, o menino tinha poucos meses de vida. Com tratamento, havia uma chance de sobrevivência, mas nada garantido. E o tratamento era caro, muito caro. Envolvia medicamentos importados que ainda não existiam no mercado nacional, sessões frequentes de quimioterapia com protocolos experimentais, consultas com especialistas raros, exames de alta complexidade que precisavam ser realizados em laboratórios específicos. Na época, Helena era casada com Roberto Almeida, um homem rico, herdeiro de uma família tradicional da cidade. Os Almeida eram conhecidos por gerações, donos de terras, de negócios estabelecidos, de um nome que abria portas e garantia respeito instantâneo. Helena havia se casado com Roberto aos 22 anos, em uma cerimônia grandiosa que ocupou as páginas sociais dos jornais locais. Eles moravam em uma mansão no bairro mais nobre da cidade, uma propriedade com jardins extensos, piscina, quadra de tênis e uma equipe de funcionários que cuidava de tudo. Era uma vida de privilégios que Helena jamais havia imaginado ter. Ela vinha de uma família humilde, trabalhadora, de pessoas simples que viviam do próprio trabalho. Conhecer Roberto foi como entrar em um mundo completamente diferente, um mundo onde o dinheiro resolvia qualquer problema, onde o conforto era absoluto e as preocupações financeiras simplesmente não existiam. Mas quando os médicos deram o diagnóstico de Eduardo e explicaram detalhadamente o custo astronômico do tratamento, a reação da família de Roberto foi surpreendentemente fria e calculista. Uma reunião foi convocada na biblioteca da mansão, aquele ambiente de madeira escura, livros encadernados em couro e móveis pesados que parecia feito para decisões importantes. Estavam presentes Roberto, seu pai, o patriarca da família Almeida, 2 tios que gerenciavam parte dos negócios familiares, e o advogado da família, um homem grisalho que conhecia cada detalhe do patrimônio dos Almeida. Helena estava lá também,
sentada em uma cadeira isolada, sentindo-se estranhamente distante daquelas pessoas com quem convivia há anos. O patriarca foi direto ao ponto, sem rodeios, com a frieza de quem estava acostumado a tomar decisões puramente financeiras. O tratamento do menino, explicou ele, representava um investimento extremamente alto com retorno incerto. Não havia garantia alguma de cura. Os médicos haviam sido claros sobre isso. Era um risco financeiro considerável que poderia drenar recursos significativos da família sem nenhuma certeza de resultado positivo. Ele falou de números, de percentuais de sucesso, de análise de custo-benefício, como se estivesse avaliando a compra de uma propriedade ou um investimento em ações. Para aquela família, tudo era uma questão de matemática, de retorno sobre investimento. E um tratamento caro para uma criança com chances incertas de sobrevivência simplesmente não fazia sentido financeiro. Roberto, seu próprio marido, permaneceu em silêncio durante toda a reunião. Ele olhava para o chão, evitava o olhar de Helena, mexia nervosamente em um anel dourado que usava no dedo. Em nenhum momento defendeu o enteado. Em nenhum momento questionou o raciocínio frio de seu pai. Sua lealdade estava com a família, com o sobrenome Almeida, com o patrimônio que um dia herdaria. Helena ouviu tudo aquilo em completo silêncio. Cada palavra era como uma facada, revelando a verdadeira natureza daquelas pessoas que ela pensava conhecer. Seu coração se partiu ali, naquela biblioteca luxuosa, cercada de riqueza, mas sentindo-se completamente sozinha e desamparada. Mas seu rosto permaneceu impassível. Ela não chorou, não suplicou, não implorou. Apenas absorveu cada palavra, cada justificativa fria, cada cálculo desumano. Quando a reunião terminou e todos se levantaram para sair, Helena permaneceu sentada por mais alguns minutos, sozinha naquele ambiente opressor. E foi ali, em meio ao silêncio pesado daquela biblioteca, que uma decisão se formou em sua mente. Uma decisão cristalina, inabalável, que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ela não precisava daquela família. Não precisava daquela mansão. Não precisava de nada que o dinheiro dos Almeida pudesse comprar. Ela precisava apenas de uma coisa, que seu filho vivesse. E se aquelas pessoas não estavam dispostas a ajudar, então ela faria sozinha. Não importava o custo. Não importava o sacrifício. Eduardo viveria, mesmo que isso significasse que ela precisasse abrir mão de tudo. Naquela mesma noite, sozinha em seu quarto enquanto Roberto dormia no quarto de hóspedes, evitando qualquer confronto, Helena fez suas malas. Apenas uma mala com roupas essenciais, documentos importantes e algumas fotografias. Deixou para trás os vestidos caros, as joias, os sapatos importados, tudo que representava aquela vida de luxo. No dia seguinte, antes do amanhecer, Helena acordou Eduardo com cuidado. O menino estava pálido, fraco, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela inocência infantil. Ela o vestiu, pegou a mala e saiu daquela mansão pela última vez, sem olhar para trás. Não houve despedidas dramáticas, não houve confrontos. Apenas uma mulher e seu filho, caminhando pela alameda arborizada em direção à rua, rumo a um futuro incerto. Horas depois, Helena entrou no escritório de um advogado que havia sido recomendado por uma antiga amiga. Um advogado diferente daquele que servia à família Almeida, alguém que pudesse representar seus interesses sem conflitos. E ali, sentada em uma cadeira simples em um escritório modesto, Helena assinou os papéis do divórcio. Mas não pediu nada em troca. Absolutamente nada. O advogado tentou argumentar. Explicou que ela tinha direito a uma parte considerável do patrimônio do casal, que poderia garantir uma vida confortável para ela e para o filho. Helena ouviu tudo com paciência e então foi categórica, não queria nada que pudesse atrasar o processo. Cada dia contava. Eduardo precisava iniciar o tratamento imediatamente, e qualquer disputa judicial sobre partilha de bens poderia levar meses, talvez anos. Então ela renunciou. Renunciou à casa onde morava, aos bens que tinha direito por lei, às joias que havia recebido ao longo dos anos, à herança futura que poderia garantir seu sustento e o de Eduardo. Assinou documento após documento, cada um representando uma porta se fechando, uma possibilidade sendo abandonada. E aceitou sair daquela vida com apenas uma mala de roupas, levando consigo o filho nos braços e a esperança feroz de que ele sobreviveria.
Com o divórcio finalizado em tempo recorde, Helena alugou um pequeno quarto em uma pensão simples. Era um espaço apertado, com apenas uma cama, um armário velho e uma janela pequena que mal deixava a luz entrar. O banheiro era compartilhado com outros moradores do corredor. Estava muito longe da mansão dos Almeida, mas era deles. Era um começo. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Helena. Ela precisava de dinheiro, muito dinheiro, e precisava rápido. O tratamento de Eduardo não podia esperar. Então Helena trabalhou. Trabalhou como nunca havia trabalhado antes na vida, com uma determinação que beirava o sobre-humano. Durante o dia, ela limpava casas de famílias ricas. Ironicamente, algumas dessas casas pertenciam a pessoas que frequentavam sua antiga mansão, que a conheciam como a esposa de Roberto Almeida. No início, foi constrangedor. Alguns a reconheciam e ficavam visivelmente desconfortáveis, sem saber como agir. Outros fingiam não conhecê-la, tratando-a apenas como mais uma empregada doméstica. Helena engoliu o orgulho e continuou. Esfregava chão, limpava banheiros, lavava louça, passava roupas. Suas mãos, antes suaves e cuidadas, ficaram ásperas e calejadas. À noite, depois de um dia inteiro de trabalho físico pesado, quando seu corpo implorava por descanso, Helena costurava. Aceitava qualquer encomenda que aparecesse, consertos de roupas, ajustes em vestidos, confecção de cortinas, bordados em toalhas. Trabalhava até altas horas da madrugada, sob a luz fraca de uma lâmpada, enquanto Eduardo dormia na cama ao lado. Seus olhos ardiam de cansaço, sua coluna doía da posição curvada sobre a máquina de costura antiga que havia comprado usada, mas ela continuava, ponto após ponto, peça após peça. Helena dormia apenas 3 ou 4 horas por noite. Acordava antes do sol nascer, preparava um café simples, levava Eduardo para o hospital quando era dia de tratamento, depois corria para seus trabalhos de faxina. Comia pouco, muitas vezes apenas o suficiente para ter energia para continuar trabalhando. Perdeu peso rapidamente. Seu corpo foi envelhecendo antes do tempo, mas ela jamais reclamava, jamais demonstrava arrependimento. Cada centavo que ganhava era cuidadosamente guardado e destinado ao tratamento de Eduardo. Helena mantinha um caderno onde anotava meticulosamente cada despesa, cada pagamento devido. As sessões de quimioterapia, os medicamentos importados caríssimos, os exames de sangue frequentes, as consultas com especialistas que cobravam valores astronômicos. Ela pagava tudo em dia, um centavo de cada vez, com o suor de seu próprio trabalho. Nos momentos mais difíceis, quando o dinheiro simplesmente não era suficiente e o desespero batia à porta, Helena vendia o que tinha. Uma aliança antiga que havia pertencido à sua avó foi vendida para pagar uma sessão emergencial de quimioterapia. Um relógio de ouro que era o único objeto de valor que sua mãe lhe havia deixado foi trocado por remédios. Uma corrente de prata com um pingente que ela guardava como lembrança de sua juventude se transformou em dinheiro para exames urgentes. Eduardo, apesar de pequeno, percebia o esforço de sua mãe. Via-a chegar em casa exausta, arrastando os pés, mas sempre com um sorriso forçado no rosto. Tentava ajudar do jeito que podia. Arrumava a cama, mantinha o quarto organizado, não pedia brinquedos ou guloseimas. Tornará-se uma criança séria demais para sua idade, carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar. O tratamento foi longo e brutal. Durante 3 anos, Eduardo enfrentou sessões de quimioterapia que o deixavam nauseado e fraco. Seu cabelo caiu, seu rosto ficou pálido. Seu corpo magro parecia ainda mais frágil. Houve momentos em que os médicos acharam que não funcionaria, que a doença estava vencendo. Mas Helena nunca desistiu. Nunca permitiu que a desesperança tomasse conta. Ela conversava com Eduardo todas as noites, contava-lhe histórias, prometia-lhe um futuro. "Você vai crescer forte e saudável", dizia ela, segurando a mão pequena do filho. "Você vai estudar, vai conquistar seus sonhos, vai ser tudo o que quiser ser. E eu vou estar aqui, sempre, do seu lado." O menino acreditava, porque acreditava em sua mãe mais do que acreditava em qualquer outra coisa no mundo. Então, finalmente, depois de 3 anos de tratamento árduo e doloroso, os médicos deram a notícia que Helena havia rogado ouvir em cada oração, em cada pensamento, em cada momento de exaustão. Eduardo estava curado. A doença havia sido vencida.
Os exames mostravam que não havia mais sinais do mal que quase o levou embora. O menino cresceu, recuperou as forças, voltou a sorrir e a brincar como qualquer outra criança. Seu cabelo cresceu novamente, seu rosto ganhou cor, sua energia retornou. Foi como testemunhar um milagre acontecendo lentamente, dia após dia, até que finalmente Eduardo estava saudável, vivo, cheio de futuro pela frente. Mas Helena nunca contou a ele a verdade completa. Nunca mencionou o casamento que havia deixado para trás, a mansão que abandonou, a fortuna a qual renunciou. Nunca falou sobre os anos de trabalho exaustivo, as noites sem dormir, as refeições que pulou para garantir que ele tivesse comida e remédio. Para ela, aquilo não era um sacrifício digno de reconhecimento. Era simplesmente o que uma mãe fazia por um filho. Era amor em sua forma mais pura e incondicional, sem esperar nada em troca. Eduardo cresceu acreditando que sua mãe havia sempre vivido de forma simples, que ela era apenas uma costureira e faxineira que trabalhava duro para sustentar a família. Ele não se lembrava da mansão porque era muito pequeno quando saíram de lá. As memórias daquele tempo haviam se apagado, substituídas pelas lembranças do quartinho na pensão, do esforço diário, da luta constante. Com o tempo, Eduardo se tornou um adolescente dedicado aos estudos. Era extremamente inteligente, aplicado, determinado a vencer na vida. Via o sacrifício diário de sua mãe e prometia a si mesmo que um dia mudaria a situação deles. Estudou com afinco, conseguiu uma bolsa em uma boa universidade, formou-se em administração de empresas com honras. Foi durante a universidade que Eduardo descobriu seu talento para negócios. Tinha uma visão estratégica aguçada, capacidade de identificar oportunidades onde outros viam apenas problemas, uma determinação inabalável em alcançar seus objetivos. Começou trabalhando em empresas estabelecidas, subindo rapidamente de posição, aprendendo cada aspecto do mundo corporativo. Aos 28 anos, com uma combinação de economia pessoal rigorosa, um empréstimo bancário ousado e uma ideia inovadora, Eduardo fundou sua própria empresa. Os primeiros anos foram difíceis, repletos de desafios e quase falências, mas ele persistiu. Trabalhava 16 horas por dia, assumia todos os riscos, tomava decisões difíceis sem hesitar. E a empresa cresceu. Expandiu para novos mercados, desenvolveu produtos inovadores, superou a concorrência. Eduardo se tornou conhecido no meio empresarial como um visionário, alguém que transformava ideias em fortunas. Aos 40 anos, sua empresa era uma das maiores do país, com operações internacionais e um faturamento que ultrapassava bilhões. Durante toda essa ascensão, Eduardo garantiu que sua mãe nunca mais passasse necessidade. Comprou para ela o apartamento simples onde moravam, pagava todas as suas contas, garantia que ela tivesse conforto. Mas, curiosamente, Helena recusava qualquer luxo excessivo. Não queria uma mansão. Não queria carros importados, não queria joias ou roupas caras. Dizia que sua vida simples era suficiente, que já tinha tudo o que precisava. Eduardo interpretava isso como humildade, como uma característica de sua mãe que ele admirava. Nunca se questionou mais profundamente sobre o porquê. Nunca parou para pensar que talvez houvesse uma história maior ali, um passado que desconhecia. Enquanto isso, ele se afastava cada vez mais. Não intencionalmente, não por falta de amor, mas simplesmente porque a vida o levava para longe. Havia sempre uma reunião importante, uma viagem de negócios urgente, um projeto que exigia sua atenção total. As visitas à mãe se tornaram mais espaçadas, mais breves, mais protocolares. Helena nunca cobrava sua presença. Nunca reclamava da solidão. Apenas sorria quando ele ligava rapidamente, perguntava como estava, dizia que estava tudo bem mesmo quando estava doente ou se sentindo sozinha. Ela havia aprendido há muito tempo a carregar seus pesos sozinha, a não ser um fardo para ninguém, especialmente para o filho que havia lutado tanto para salvar. Décadas se passaram assim, em uma rotina distante e automática. Eduardo construía seu império enquanto Helena vivia tranquilamente em seu apartamento simples, cercada de lembranças e fotografias do filho que raramente via. Ela não guardava ressentimento. Via as reportagens sobre Eduardo na televisão, lia sobre suas conquistas nos jornais e sentia-se orgulhosa. Seu sacrifício havia valido a pena. Ele estava vivo, saudável, bem-sucedido. Era tudo o que ela sempre quis.
Até que, em uma noite fria de inverno, quando Helena tinha 72 anos e Eduardo 45, tudo mudou. Era madrugada quando o telefone de Eduardo tocou. Ele estava em um hotel 5 estrelas em outra cidade, preparando-se para uma apresentação importante na manhã seguinte. O número desconhecido na tela quase o fez ignorar a chamada, mas algo o fez atender. Era do Hospital São Lucas. A voz do outro lado da linha era profissional, mas carregava urgência. Dona Helena havia sido trazida de ambulância há algumas horas. Ela havia desmaiado em casa, e uma vizinha preocupada com sua ausência havia arrombado a porta e a encontrado inconsciente. Agora estava na UTI e era urgente que familiares fossem até lá. Eduardo sentiu o coração apertar de uma forma que não sentia há anos. De repente, a apresentação do dia seguinte, o negócio de milhões, tudo pareceu completamente irrelevante. Ele cancelou todos os compromissos sem hesitar, pegou o primeiro voo de volta e dirigiu em alta velocidade do aeroporto direto para o hospital. Ao chegar, no meio da madrugada, encontrou o hospital em seu ritmo noturno característico. Corredores com luzes fluorescentes excessivamente brancas, passos apressados de enfermeiros, aquele cheiro único de desinfetante misturado com algo indefinível que todos os hospitais parecem ter. Eduardo identificou-se na recepção e foi direcionado à UTI do quarto andar. Lá, através do vidro, ele viu sua mãe. Helena estava deitada em uma cama de hospital, cercada de monitores e equipamentos médicos. Parecia tão pequena, tão frágil, conectada a tubos e fios que monitoravam cada batimento de seu coração, cada respiração. Seu rosto estava pálido, envelhecido de uma forma que Eduardo não havia percebido nas suas breves visitas. Quando ela havia ficado tão velha? Quando aqueles cabelos haviam ficado completamente brancos? Quando aquelas mãos haviam se tornado tão magras e frágeis? Uma enfermeira gentil permitiu que ele entrasse por alguns minutos. Eduardo se aproximou da cama, segurou cuidadosamente a mão de Helena, sentindo a fragilidade daquela pele fina, as veias salientes, os dedos que um dia haviam trabalhado tanto. Ela estava dormindo, sedada, respirando com dificuldade mesmo com o auxílio do oxigênio. Eduardo sentou-se na cadeira ao lado da cama. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se realmente olhar para sua mãe. Não uma olhadela rápida durante uma visita apressada, mas um olhar profundo, observando cada detalhe. As rugas profundas ao redor dos olhos, as marcas de expressão que contavam histórias de uma vida vivida, as mãos calejadas que repousavam sobre o lençol branco do hospital. Ficou ali por horas, simplesmente segurando sua mão, ouvindo o ritmo constante dos monitores, mergulhado em pensamentos sobre o tempo que havia passado, sobre as oportunidades perdidas, sobre conversas que nunca tiveram. Uma culpa pesada começou a se formar em seu peito, um arrependimento doloroso por todas as vezes que disse estar ocupado demais, por todas as ligações apressadas, por todos os almoços de domingo que cancelou. Quando amanheceu, o médico responsável finalmente apareceu. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão que misturava competência profissional com genuína compaixão. Dr. Henrique Mendes, de acordo com o crachá em seu jaleco branco. Ele cumprimentou Eduardo, revisou os exames de Helena em um tablet, e então fez alguns comentários sobre seu estado de saúde atual. O quadro era estável, mas preocupante. Helena havia sofrido um episódio cardíaco, provavelmente causado por anos de trabalho excessivo e estresse acumulado. Seu coração estava fraco, seu corpo mostrava sinais de desgaste prematuro. Ela precisaria de repouso absoluto, medicação contínua, acompanhamento rigoroso. O médico falava em termos técnicos, explicando procedimentos e prognósticos, enquanto Eduardo ouvia com crescente preocupação. Então, enquanto revisava o prontuário no tablet, o Dr. Henrique fez um comentário casual que acabaria mudando tudo. Dona Helena é uma mulher extraordinária, disse ele, ainda olhando para a tela. Sabe, eu estava revisando o histórico médico dela aqui no sistema, fazendo uma avaliação completa como fazemos com todos os pacientes da UTI, e encontrei registros antigos muito interessantes. O histórico dela neste hospital remonta a décadas atrás. Seu filho só está aqui hoje por causa do que a senhora fez no passado. Foi um dos casos mais admiráveis que já vi em toda a minha carreira médica. Eduardo franziu a testa, confuso. O comentário parecia aleatório, desconectado da situação atual. Como assim? Do que o senhor está falando exatamente?
O médico percebeu que havia tocado em algo sensível. Olhou para Eduardo com uma expressão intrigada e hesitou por um momento, percebendo que talvez estivesse revelando algo que deveria ser óbvio, mas claramente não era. Decidiu continuar, sua curiosidade médica superando a cautela. O senhor não sabe. O tratamento que salvou sua vida quando criança foi inteiramente financiado por sua mãe. Está tudo registrado aqui nos arquivos digitalizados do hospital. Ela fez uma série de doações e pagamentos que cobriram todos os custos do seu tratamento. Na época, estou falando de mais de 30 anos atrás, foi um tratamento caríssimo, de altíssima complexidade. Pouquíssimas famílias no país teriam condições de bancar algo assim. Eduardo sentiu como se o chão tivesse literalmente desaparecido sob seus pés. Seu estômago se revirou. As palavras do médico ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. Isso não é possível, murmurou ele, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Minha mãe nunca teve tanto dinheiro assim. Ela sempre trabalhou como costureira e faxineira. Sempre vivemos de forma simples, modesta. Nunca tivemos muito dinheiro. O doutor Henrique ajustou os óculos e continuou, agora claramente percebendo que estava revelando uma história desconhecida. Ele voltou sua atenção totalmente para Eduardo, deixando o tablet de lado. Segundo os registros muito detalhados que temos aqui, ela tinha, sim. Mas abriu mão de tudo. Há anotações extensas aqui de assistentes sociais da época, relatórios de acompanhamento, documentos que foram anexados ao prontuário médico. Eles mencionam que ela havia renunciado voluntariamente a uma herança considerável, a bens significativos em um processo de divórcio, tudo para poder sair rapidamente de uma situação familiar difícil e iniciar imediatamente o tratamento do filho. Os pagamentos foram feitos ao longo de anos, sempre em dia, registrados meticulosamente. E pelas anotações dos assistentes sociais, ficava claro que cada pagamento representava um sacrifício imenso. Ela trabalhava em múltiplos empregos, chegava às consultas visivelmente exausta, mas nunca atrasou um pagamento. Eduardo pediu para ver os documentos, sua voz tremendo. O médico hesitou apenas um momento antes de perceber que aquele homem tinha todo o direito de saber sobre sua própria história. Levou Eduardo até uma sala de arquivos onde os registros antigos, já digitalizados, podiam ser acessados. Com mãos trêmulas, Eduardo começou a folhear os arquivos na tela do computador. Ali estava tudo. Uma história completa que ele desconhecia, registrada em formulários médicos, recibos de pagamento, relatórios de assistentes sociais. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça que revelava a verdade que Helena havia guardado por décadas. Havia recibos de pagamento datados e assinados por Helena, documentando cada centavo investido no tratamento. Anotações médicas detalhadas descrevendo as sessões de quimioterapia, os medicamentos administrados, os protocolos seguidos. Relatórios de assistentes sociais que acompanhavam o caso, descrevendo uma mãe dedicada que trabalhava incansavelmente para garantir o tratamento do filho. Uma anotação em particular chamou a atenção de Eduardo. Era de uma assistente social chamada Márcia, datada de mais de 30 anos atrás. A nota dizia: mãe compareceu hoje visivelmente exausta, com sinais claros de privação de sono. Informou estar trabalhando em 3 empregos diferentes para conseguir manter os pagamentos em dia. Apesar das óbvias dificuldades financeiras, demonstra determinação inabalável. Quando ofereci recursos de assistência social, recusou educadamente, dizendo que precisava fazer isso por conta própria, que era sua responsabilidade. Nunca vi tamanha dedicação maternal. O menino é extremamente sortudo por ter uma mãe assim. Outra anotação. De alguns meses depois, Helena compareceu hoje chorando. Confessou que não tem certeza se conseguirá pagar a próxima sessão de quimioterapia. Os custos dos novos medicamentos importados são muito altos. Conversamos longamente. Ela mencionou que está considerando vender sua aliança de casamento, um dos últimos objetos de valor que ainda possui. Tentei dissuadi-la, mas ela foi categórica: fará o que for necessário. Atualizei o departamento financeiro sobre a situação. Eles concordaram em dar um prazo adicional, mas a dívida está crescendo. E mais meses depois, Helena chegou hoje com o dinheiro completo para as próximas 3 sessões. Perguntei como conseguiu. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e disse que finalmente conseguiu vender alguns objetos pessoais que guardava.
Não quis entrar em detalhes. O menino está respondendo bem ao tratamento. A esperança real de cura. Esta mulher merece que tudo dê certo. Eduardo leu relatório após relatório, cada um revelando um pouco mais da história. Descobriu que Helena havia sido casada com Roberto Almeida, um nome que ele reconheceu vagamente das páginas de negócios dos jornais. Descobriu que ela havia vivido em uma mansão no bairro mais nobre da cidade. Descobriu que havia renunciado a tudo em um divórcio expresso, sem pedir um centavo, apenas para conseguir sair rapidamente e dar início ao tratamento dele. Havia até fotografias antigas anexadas ao arquivo, tiradas pela equipe do hospital como parte da documentação do caso. Em uma delas, Eduardo se viu como um menino de 8 anos, magro e pálido, sentado em uma cadeira de hospital com um sorriso tímido. Ao seu lado, Helena, visivelmente mais jovem, mas já com marcas de cansaço profundo no rosto, segurava sua mão. Mas o que mais chamou a atenção de Eduardo foram as mãos de sua mãe naquela foto. Já estavam ásperas, calejadas, as mãos de alguém que trabalhava pesado. Eduardo passou mais de 1 hora naquela sala de arquivos, lendo cada documento, absorvendo cada detalhe de uma história que era sua, mas que desconhecia completamente. Cada página revelava um sacrifício maior, uma dedicação mais profunda, um amor mais incondicional do que ele jamais poderia ter imaginado. Quando finalmente saiu daquela sala, Eduardo cambaleou até uma cadeira no corredor e simplesmente desabou. Ali, naquele corredor frio de hospital, cercado de estranhos apressados, médicos fazendo suas rondas, pacientes sendo transportados em maçãs, ele chorou como nunca havia chorado antes na vida adulta. Chorou pela criança que foi, inconsciente do sacrifício monumental sendo feito por ele a cada dia. Chorou pela mãe que trabalhou até a exaustão física em silêncio absoluto, nunca reclamando, nunca pedindo reconhecimento. Chorou pelos anos em que arrogantemente se considerou um self-made man, um homem que havia vencido sozinho, ignorando completamente que sua própria existência tinha sido literalmente comprada com o sacrifício de Helena. Chorou pelas visitas que não fez ao longo dos anos, pelas ligações apressadas de 2 minutos, pela ingratidão disfarçada de sucesso profissional. Chorou por cada vez que disse estar ocupado demais para almoçar com ela, por cada aniversário que passou trabalhando, por cada domingo que escolheu uma reunião de negócios em vez de sua companhia. Chorou porque percebeu, tarde demais, que havia passado décadas construindo um império de dinheiro enquanto negligenciava a única pessoa que havia sacrificado literalmente tudo para que ele pudesse simplesmente estar vivo. Cada lágrima carregava o peso de anos de ausência, de oportunidades perdidas, de amor tomado como garantido. As pessoas passavam por ele no corredor, algumas olhavam com curiosidade ou preocupação, mas ninguém interveio. Um homem bem vestido, claramente de posses, chorando sozinho em um corredor de hospital era uma cena que, por mais incomum, todos respeitavam a distância. Quando finalmente conseguiu se recompor, os olhos vermelhos e inchados, o rosto marcado pelas lágrimas, Eduardo voltou para o quarto da UTI. Uma enfermeira diferente estava lá agora, verificando os monitores de Helena. Ela olhou para Eduardo com compaixão profissional, habituada a ver familiares em estados emocionais intensos. Helena havia acordado. Seus olhos estavam abertos, ainda fracos, mas conscientes. Quando viu Eduardo, um pequeno sorriso se formou em seus lábios pálidos, aquele mesmo sorriso maternal que ele conhecia desde sempre, o sorriso que dizia que tudo ficaria bem, que ela estava ali, que ele não precisava se preocupar. Eduardo pediu à enfermeira um momento a sós. Ela concordou gentilmente e saiu, fechando a porta de vidro atrás de si, dando-lhes privacidade dentro das limitações de uma UTI. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar algo precioso, e ajoelhou-se ao lado da cama, trazendo seu rosto ao nível do de Helena. Segurou as mãos calejadas de sua mãe entre as suas, mãos que agora ganhavam um significado completamente novo. Não eram apenas as mãos de uma costureira e faxineira. Eram as mãos que haviam segurado firme quando ele era criança doente. Eram as mãos que haviam trabalhado incansavelmente, dia após dia, noite após noite, para que ele pudesse viver. Eram as mãos que haviam costurado, limpado, esfregado, feito tudo o que fosse necessário para garantir cada centavo do tratamento que o salvou. Mãe, sua voz saiu embargada, quebrada, mal conseguindo formar as palavras através do nó na garganta.
Eu acabei de ler os registros do hospital. Eu vi tudo. Vi o que você fez. Por que você nunca me contou? Por que nunca disse nada sobre o que abriu mão por mim? Sobre a vida que tinha? Sobre o sacrifício que fez? Helena olhou para o filho com aquele olhar profundo que só as mães possuem, um olhar que enxerga além das palavras, que compreende tudo sem necessidade de explicações. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas, mas sua voz, embora fraca, saiu firme e serena, carregada de uma verdade simples e absoluta. Porque mãe não faz sacrifício esperando reconhecimento, meu filho. Mãe faz por amor. E amor verdadeiro não pede nada em troca, não guarda registro de favores, não espera gratidão. Você estava doente, precisando de ajuda, e eu tinha a capacidade de fazer algo a respeito. Foi simples assim. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes, 10.000 vezes, sem hesitar um único segundo. Ver você vivo, crescer, ter sucesso, isso sempre foi recompensa suficiente para mim. As lágrimas que Eduardo havia conseguido conter voltaram com força total. Ele abaixou a cabeça e chorou sobre as mãos de sua mãe, sentindo-a acariciar suavemente seus cabelos como fazia quando ele era pequeno, quando tinha pesadelos, quando estava assustado. Aquele gesto simples, tão familiar, tão reconfortante, agora carregava décadas de amor silencioso, de sacrifício não reconhecido, de dedicação absoluta. Ficaram assim por longos minutos, mãe e filho reconectando-se de uma forma que nunca haviam conseguido antes, através da verdade finalmente revelada, através do reconhecimento demorado de um amor que sempre esteve ali, mas que só agora era completamente compreendido em toda a sua profundidade. Quando Eduardo finalmente se afastou, limpou o rosto e olhou novamente para Helena, seus olhos ainda brilhando de emoção. Eu prometo, mãe, disse ele com voz firme, carregada de determinação. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando honrar o que você fez por mim. Não apenas com dinheiro ou conforto material, mas com presença, com tempo, com tudo que você merece e nunca pediu. Helena sorriu novamente, um sorriso mais amplo dessa vez, e apertou a mão do filho com toda a força que ainda tinha. Eu só quero você feliz, Eduardo. Feliz e consciente de que a vida não é só trabalho e conquistas materiais. É sobre as pessoas que amamos, o tempo que passamos com elas, as memórias que criamos juntos. Se você aprendeu isso, então tudo valeu a pena. Naquele momento, ali naquele quarto de UTI, sob a luz fria dos equipamentos médicos e o som constante dos monitores, Eduardo tomou várias decisões fundamentais que mudariam completamente o rumo do resto de sua vida. Nos dias seguintes, enquanto Helena se recuperava gradualmente no hospital, Eduardo começou a agir. Sua primeira decisão foi pessoal e imediata, reestruturou completamente sua agenda e suas prioridades. Delegou grande parte de suas responsabilidades corporativas para executivos de confiança, pessoas competentes que havia contratado ao longo dos anos, mas em quem sempre teve dificuldade de confiar plenamente. Percebeu, com clareza dolorosa, que sua necessidade de controlar tudo pessoalmente não vinha de necessidade real, mas de ego. Sua empresa era sólida, sua equipe era capaz. Ele não precisava estar presente em cada reunião, não precisava aprovar cada decisão. Podia confiar em outras pessoas e ter uma vida além do trabalho. Reduziu sua carga de trabalho para metade do que era antes. Estabeleceu limites claros, sem reuniões aos fins de semana, sem trabalho depois das 6 da tarde exceto em emergências reais, e uma semana por mês completamente livre de compromissos profissionais. Seus colegas e concorrentes consideraram isso loucura, um suicídio profissional. Mas Eduardo não se importou. Sua segunda decisão foi simbólica, mas profundamente significativa. Ele contratou um investigador particular para localizar a antiga mansão dos Almeida onde Helena havia morado. Descobriu que a propriedade ainda pertencia à família, embora estivesse sendo usada apenas ocasionalmente. Eduardo fez uma oferta generosa, acima do valor de mercado, que seria impossível de recusar. Roberto Almeida, agora um homem velho e amargurado, aceitou a proposta rapidamente, feliz por transformar aquela propriedade em dinheiro líquido. Ironicamente, o enteado que sua família havia considerado um mau investimento décadas atrás agora comprava de volta, por uma fortuna, a casa que Helena havia perdido por causa dele. Mas Eduardo não comprou a mansão para morar nela, nem para dar a Helena como algum tipo de compensação material.
Ele tinha um plano muito mais significativo. Transformou aquela propriedade imensa em um lar de apoio para mães em situação de vulnerabilidade que estavam lutando para cuidar de filhos gravemente doentes. Reformou completamente o espaço, criando apartamentos individuais confortáveis onde famílias inteiras podiam morar temporariamente, próximas aos hospitais onde seus filhos faziam tratamento. Instalou uma cozinha comunitária, áreas de convivência, espaços de recreação para crianças. Contratou assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, uma equipe completa dedicada a apoiar essas famílias não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A inauguração do Lar Helena, como foi nomeado, aconteceu 6 meses depois, quando Helena já estava completamente recuperada. Ela chorou ao ver aquela mansão, tantos anos depois, transformada em um símbolo de esperança para outras mães que enfrentavam batalhas semelhantes à que ela havia enfrentado décadas atrás. Mas a maior criação de Eduardo foi o Instituto Helena, uma organização sem fins lucrativos dedicada especificamente a ajudar crianças com doenças raras e suas famílias. O Instituto não apenas fornecia recursos financeiros diretos para tratamentos médicos caros, mas criava uma rede completa de apoio. Havia um departamento jurídico que auxiliava famílias a navegarem pelo complexo sistema de saúde, garantindo que conseguissem todos os benefícios e direitos a que tinham direito. Havia um serviço de apoio psicológico, oferecendo terapia gratuita não apenas para as crianças doentes, mas para os pais e irmãos que também sofriam com a situação. O Instituto criou um banco de medicamentos, importando remédios raros e caros que não estavam disponíveis no país e distribuindo-os gratuitamente para quem precisasse. Estabeleceu parcerias com hospitais e clínicas especializadas, garantindo tratamento de qualidade para seus assistidos. Criou um programa de bolsas de estudo para irmãos de crianças doentes, reconhecendo que muitas vezes essas crianças tinham suas próprias vidas negligenciadas durante os tratamentos médicos prolongados. Eduardo investiu não apenas dinheiro, mas seu próprio tempo e energia no Instituto. Passou a frequentar as instalações regularmente, conversando com as famílias, ouvindo suas histórias, compreendendo suas dificuldades. Cada conversa o lembrava de sua própria história, do que Helena havia enfrentado sozinha, e reforçava sua determinação de garantir que outras famílias não precisassem passar pelo mesmo. Em um ano, o Instituto Helena já havia ajudado mais de 200 famílias. Em 2 anos, esse número ultrapassou 1.000. A organização ganhou reconhecimento nacional, prêmios de filantropia, elogios de autoridades de saúde. Mas para Eduardo, a verdadeira medida de sucesso eram as cartas e mensagens que recebia de pais agradecidos, de crianças que sobreviveram graças ao apoio recebido. Mas acima de tudo, acima de todas as instituições criadas e todo o dinheiro investido em causas nobres, a maior mudança foi profundamente pessoal e interna. Eduardo transformou completamente a forma como vivia sua vida e se relacionava com sua mãe. Ele passou a visitar Helena não mais esporadicamente, mas regularmente. Não visitas breves e protocolares, mas encontros verdadeiros, longos, significativos. Começaram a almoçar juntos toda quarta-feira, sem exceção. Eduardo bloqueava aquele horário em sua agenda como o compromisso mais importante da semana, intocável, inegociável. Nesses almoços, eles conversavam de verdade. Eduardo perguntava sobre a vida de Helena, sobre suas memórias, sobre histórias do passado que nunca havia tido paciência de ouvir. Descobriu tanto sobre sua mãe que desconhecia. Seus sonhos de juventude, como conheceu seu pai biológico que morreu antes dele nascer, as dificuldades que enfrentou muito antes de Eduardo adoecer. Helena, por sua vez, falava sobre os anos difíceis que Eduardo não se lembrava. Contava sobre as madrugadas costurando, sobre as casas que limpava, sobre os momentos em que pensou que não conseguiria, mas encontrava forças para continuar. Falava sem amargura, sem buscar pena, apenas compartilhando sua história com alguém que finalmente estava pronto para realmente ouvir. Eduardo também começou a levá-la para lugares que ela nunca havia podido ir. Fizeram uma viagem para a praia, algo que Helena sempre sonhara mas nunca tivera recursos ou tempo. Viram juntos pela primeira vez o oceano ao amanhecer, sentados lado a lado na areia, em silêncio, apenas apreciando aquele momento simples mas precioso. Foram ao teatro assistir peças clássicas que Helena mencionava gostar mas nunca havia assistido ao vivo.
Visitaram museus, caminharam por parques, jantaram em restaurantes que ela sempre quis conhecer mas considerava muito caros. Eduardo não fazia isso ostensivamente ou como compensação. Fazia porque genuinamente queria estar ao lado dela, criando novas memórias, aproveitando o tempo que ainda tinham juntos. Ele também mudou profundamente a forma como conduzia seus negócios e tratava as pessoas ao seu redor. Tornou-se um líder mais humano, mais empático, mais atento às dificuldades pessoais de seus funcionários. Implementou políticas progressistas em sua empresa que refletiam o que havia aprendido. Criou licenças parentais estendidas, muito além do mínimo legal, para que pais e mães pudessem estar presentes nos momentos cruciais da vida de seus filhos. Estabeleceu um programa de assistência médica ampliada que cobria não apenas os funcionários, mas suas famílias inteiras, incluindo tratamentos para doenças raras e medicamentos de alto custo. Implementou um fundo de emergência para funcionários enfrentando crises pessoais, como doenças na família ou situações financeiras inesperadas. Criou um serviço de aconselhamento e apoio psicológico gratuito para todos os colaboradores. Mudou a cultura corporativa para valorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, encorajando ativamente seus executivos a passarem tempo com suas famílias. Alguns analistas de mercado criticaram essas medidas como excessivamente generosas, argumentando que reduziriam a lucratividade. Eduardo respondia simplesmente que algumas coisas eram mais importantes que lucro máximo. Surpreendentemente, a produtividade da empresa aumentou. Funcionários mais felizes, menos estressados e com apoio genuíno da empresa trabalhavam com mais dedicação e criatividade. Em entrevistas, quando jornalistas perguntavam sobre o segredo de seu sucesso, Eduardo não falava mais sobre estratégias de negócios, decisões ousadas ou inteligência de mercado. Falava sobre Helena, sobre o sacrifício que ela fez. Sobre como seu verdadeiro patrimônio nunca foi a fortuna acumulada, mas o amor incondicional que recebeu. Contava sua história abertamente, sem vergonha ou constrangimento. Falava sobre ter sido um milionário que quase perdeu a coisa mais importante por estar focado demais em ganhar dinheiro. Sobre ter descoberto tarde demais a verdade sobre sua própria vida. Sobre como cada minuto que passava com sua mãe agora valia mais do que qualquer negócio de milhões que pudesse fechar. Suas entrevistas viralizavam, tocavam profundamente as pessoas. Homens e mulheres de sucesso começaram a entrar em contato, compartilhando suas próprias histórias de pais negligenciados, de sacrifícios parentais não reconhecidos, de arrependimentos similares. Eduardo respondia a cada mensagem pessoalmente, encorajando-os a não cometerem o mesmo erro, a valorizarem suas famílias enquanto ainda tinham tempo. Escreveu um livro sobre sua experiência, intitulado O Verdadeiro Patrimônio. Não era um livro de autoajuda superficial ou dicas de negócios. Era uma narrativa honesta e crua. Sobre sua jornada pessoal, sobre orgulho, cegueira, redenção e amor familiar. Todos os lucros do livro foram direcionados para o Instituto Helena. O livro se tornou um best-seller inesperado, não porque oferecesse fórmulas fáceis de sucesso, mas porque tocava em algo universal: o medo de perder aqueles que amamos, o arrependimento de não darmos a eles o tempo e atenção que merecem enquanto ainda estamos juntos. 3 anos depois daquela noite no hospital, Eduardo e Helena estavam sentados juntos no jardim do Lar Helena, em uma tarde ensolarada de primavera. O lugar estava cheio de vida. Crianças brincando sob supervisão de cuidadores, mães conversando nas áreas comuns, o som de risadas e conversas preenchendo o ar. Helena, agora com 75 anos mas muito mais saudável graças aos cuidados constantes e à redução do estresse em sua vida, observava tudo com um sorriso sereno. Eduardo estava ao seu lado, não verificando e-mails em seu telefone ou pensando na próxima reunião, mas simplesmente presente, ali, naquele momento. "Mãe", disse ele suavemente, pegando a mão dela. "Eu passei minha vida inteira achando que tinha vencido sozinho. Que meu sucesso era só meu, resultado exclusivo do meu esforço e inteligência. Mas agora eu entendo que cada passo que dei, cada conquista que alcancei, cada momento de sucesso que celebrei, só foi possível porque você abriu mão de seus próprios passos, de suas próprias conquistas, de sua própria vida confortável. Eu não construí minha fortuna sozinho. Construí sobre o alicerce inabalável que você criou com seu sacrifício silencioso.
Helena segurou a mão do filho firmemente, apertando-a com o carinho acumulado de décadas. E eu faria tudo de novo, disse ela, com os olhos brilhando de emoção e amor. Porque ver você vivo, saudável, feliz, e agora também sábio e generoso, isso sempre valeu mais do que qualquer mansão, qualquer fortuna, qualquer conforto que pudesse ter tido. Você é e sempre será minha maior riqueza, Eduardo. O maior tesouro que poderia ter. E ver o homem que você se tornou, não apenas o empresário bem-sucedido, mas o ser humano compassivo e presente, me enche de um orgulho que não tem palavras para descrever. Naquele momento, sob a luz dourada do sol da tarde, cercados pelo resultado tangível do amor transformado em ação, Eduardo finalmente compreendeu a verdade mais profunda e fundamental de sua existência, uma verdade que deveria ter sido óbvia, mas que levou décadas para realmente entender. O maior patrimônio da sua vida nunca foi construído em salas de reunião com executivos poderosos, em negociações milionárias que mudavam o mercado, em investimentos estratégicos que multiplicavam fortunas, ou em conquistas profissionais que impressionavam o mundo. Foi construído nas mãos calejadas de uma mãe que costurava sozinha à noite sob luz fraca enquanto seu filho dormia. Foi construído nas manhãs impossíveis em que Helena acordava antes do sol nascer, exausta até os ossos, mas se levantava mesmo assim para limpar casas e garantir mais um dia de tratamento. Foi construído em cada centavo guardado com sacrifício doloroso, em cada lágrima derramada em absoluto silêncio para não preocupar a criança, em cada momento em que ela escolheu o amor acima de absolutamente tudo mais. Eduardo aprendeu, através de uma lição custosa mas transformadora, que o verdadeiro sucesso na vida não se mede em fortunas acumuladas em contas bancárias, em propriedades adquiridas, em poder corporativo exercido ou em reconhecimento público alcançado. Mede-se em vidas transformadas genuinamente pelo amor incondicional. Mede-se no tempo de qualidade passado com aqueles que realmente importam. Mede-se na capacidade de reconhecer e honrar os sacrifícios feitos por nós, não com palavras vazias, mas com ações concretas e presença constante. E que o verdadeiro heroísmo não está nas pessoas que constroem impérios empresariais do nada, que acumulam riquezas inimagináveis, que alcançam poder e influência sobre milhares. O verdadeiro heroísmo, o tipo que realmente importa no final de tudo, está naqueles que abrem mão de tudo, silenciosamente, sem esperar reconhecimento ou gratidão, para que aqueles que amam possam simplesmente ter uma chance de viver, de crescer, de encontrar sua própria felicidade. Porque no final, quando tudo é considerado e pesado, a maior herança que podemos deixar para o mundo não é feita de dinheiro acumulado em fundos de investimento, de propriedades transferidas através de testamentos, de empresas passadas para gerações futuras, ou de nossos nomes gravados em placas de bronze em prédios imponentes. A maior herança é feita de amor incondicional dado livremente, de sacrifícios feitos sem hesitação quando aqueles que amamos precisam de nós, de presença constante nos momentos que realmente importam, de tempo investido em criar memórias preciosas e da certeza absoluta deixada em seus corações de que alguém os amou tanto, tão profunda e completamente, que foi capaz de renunciar ao próprio futuro, às próprias ambições, ao próprio conforto, para dar a eles uma chance real de ter o deles. E essa lição, aprendida tarde mas finalmente compreendida em toda a sua profundidade, mudou Eduardo para sempre. Não apenas em suas ações externas, mas em sua essência mais íntima. Ele se tornou não apenas um homem mais presente e generoso, mas um ser humano fundamentalmente transformado pelo reconhecimento tardio, mas total, de um amor que sempre esteve ali, esperando pacientemente para ser verdadeiramente visto, reconhecido e honrado. Helena sempre acreditou que a maior riqueza da vida era ver o filho vivo. Mesmo quando tudo lhe foi tirado, essa certeza nunca mudou. Era uma convicção que nasceu no dia em que segurou Daniel pela primeira vez nos braços, ainda na maternidade pública onde ele veio ao mundo. Naquele instante, olhando para aquele ser tão pequeno e frágil, ela fez uma promessa silenciosa, que faria tudo, absolutamente tudo, para protegê-lo. Naquela manhã cinzenta de setembro, Helena caminhava lentamente pelo corredor luxuoso do prédio empresarial mais imponente da cidade. Seus passos eram hesitantes, quase temerosos. O contraste entre o mármore brilhante do chão, que refletia as luzes modernas do teto, e suas roupas simples, já desgastadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, fazia com que cada passo parecesse um pedido de desculpa silencioso.
Seus sapatos gastos ecoavam timidamente entre olhares curiosos e julgadores das pessoas bem vestidas que passavam apressadas, carregando pastas de couro e falando ao telefone sobre negócios e investimentos. Helena sentia o peso daqueles olhares. Conhecia bem aquele tipo de julgamento. Durante toda a vida, trabalhou em casas de famílias ricas, limpando os pisos de mármore como aquele, servindo em festas elegantes, cuidando dos filhos de outras pessoas enquanto seu próprio ficava sozinho esperando ela voltar para casa. Ela conhecia aquele mundo de luxo e ostentação, mas sempre do outro lado, sempre como a invisível, a que servia e depois desaparecia. Mas estava ali por causa de Daniel, seu único filho. O menino que ela criou sozinha depois que o pai os abandonou quando Daniel tinha apenas 3 anos. Roberto, o pai de Daniel, simplesmente desapareceu uma noite, deixando apenas uma carta fria dizendo que não estava preparado para ser pai, que a vida de família não era para ele. Helena chorou durante semanas, mas logo percebeu que não tinha tempo para lamentações. Tinha uma boca para alimentar, um filho para criar, um futuro para construir. E construiu. Com as próprias mãos calejadas, com as costas que doíam ao fim de cada dia, com os joelhos que sangravam de tanto esfregar chão. Helena trabalhou como faxineira, cozinheira, cuidadora, lavadeira. Chegou a ter 3 empregos simultaneamente para garantir que Daniel tivesse o que comer, roupa limpa e pudesse estudar em uma escola decente. Muitas noites ela dormiu apenas 3 ou 4 horas, acordando antes do sol nascer para preparar o café da manhã do filho antes de sair para o primeiro trabalho do dia. Daniel era um menino inteligente, sempre foi. Destacava-se na escola, trazia notas excelentes e Helena guardava cada boletim como se fosse um tesouro. Quando ele ganhou uma bolsa integral para estudar em uma universidade particular, ela chorou de alegria. Foram anos difíceis, com Daniel estudando e trabalhando ao mesmo tempo, mas ele se formou, conseguiu um estágio em uma grande empresa e dali sua carreira decolou de forma impressionante. Daniel agora, anos depois daquela formatura emocionante, era um milionário respeitado, dono de várias empresas, admirado por todos. Seu nome aparecia em revistas de negócios, ele era convidado para dar palestras, jovens empreendedores o viam como um exemplo de sucesso. Mas naquele momento, toda aquela glória estava ameaçada. Ele estava à beira da ruína completa. Uma acusação grave havia sido feita contra ele, documentos falsos foram plantados, testemunhas foram compradas para mentir. Era uma armação cruel e bem elaborada, e tudo o que ele construiu com tanto esforço poderia desaparecer em poucos dias. Helena sabia algo que Daniel não sabia. Ela descobriu quem estava por trás de tudo. Foi por acaso, em uma conversa que ouviu enquanto limpava o escritório de um advogado, semanas antes. Ela ainda fazia alguns trabalhos de faxina, mesmo Daniel insistindo para que ela parasse. Helena gostava de trabalhar, dizia que ficava entediada em casa. Mas a verdade é que ela tinha medo de se tornar um peso para o filho, medo de que ele a sustentasse por obrigação e não por amor. Naquele dia fatídico, enquanto limpava a sala de reuniões, ela ouviu 2 homens conversando. Um deles era o maior investidor da empresa de Daniel, um homem chamado Rogério Sampaio, conhecido no mundo corporativo como alguém implacável, sem escrúpulos. O outro era um advogado corrupto. Eles falavam abertamente sobre como estavam destruindo Daniel, sobre como os documentos falsos foram criados, sobre como pretendiam comprar as ações da empresa por uma fração do valor real assim que Daniel fosse preso. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Quis gritar, quis fazer algo imediatamente, mas se controlou. Continuou limpando em silêncio, como se não tivesse ouvido nada, mas cada palavra ficou gravada em sua memória. Quando saiu daquele escritório, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Não tinha provas gravadas, não tinha como ir à polícia com apenas sua palavra contra a deles. Mas tinha uma mãe disposta a tudo. E era isso que a trouxe ali naquela manhã cinzenta. Ela respirou fundo antes de entrar na sala do maior investidor da empresa, o mesmo Rogério Sampaio que ela havia visto conspirando. Um homem conhecido por não ter piedade, nem coração. A secretária havia tentado impedi-la, dizendo que o senhor Sampaio não recebia pessoas sem agendamento, mas Helena insistiu tanto, com tanta humildade e desespero, que a mulher finalmente cedeu e anunciou sua presença.
Quando Helena entrou na sala luxuosa, com vista panorâmica para toda a cidade, Rogério Sampaio estava sentado atrás de uma mesa imensa de mogno, folheando papéis com expressão entediada. Ele nem se deu ao trabalho de levantar os olhos quando ela entrou. Senhora Helena, não vejo motivo para essa reunião, disse o homem, com voz grave e indiferente, sem sequer levantar os olhos dos papéis que fingia ler. Ele sabia perfeitamente quem ela era e por que estava ali. Havia mandado investigar cada detalhe da vida de Daniel, incluindo sua família. Com as mãos trêmulas, tentando controlar o tremor na voz, ela respondeu: "Por favor, eu faço qualquer coisa. Meu filho não pode perder tudo assim. Ele é inocente. O senhor sabe que ele é inocente." O investidor finalmente a olhou, e havia algo perturbador naquele olhar. Um sorriso frio se formou em seus lábios enquanto ele a analisava de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria de pouco valor. "Qualquer coisa?" perguntou ele, prolongando as palavras com prazer cruel. Helena engoliu seco. O orgulho que ela levou uma vida inteira para construir, a dignidade que manteve mesmo nos momentos mais difíceis, começou a ruir ali naquele momento. Mas quando pensou em Daniel, em tudo que ele havia conquistado, em tudo que ele ainda poderia fazer, a resposta saiu sem hesitação. "Qualquer coisa", repetiu, com a voz falhando, mas com determinação inabalável. Rogério Sampaio se levantou lentamente de sua cadeira de couro. Era um homem alto, imponente, acostumado a intimidar com sua presença. Ele caminhou lentamente ao redor dela, suas pisadas abafadas pelo tapete persa caríssimo, analisando-a como se ela fosse absolutamente nada, menos que nada. "Então ajoelhe-se", disse ele finalmente, sem qualquer emoção na voz, como se estivesse pedindo algo completamente natural. "E peça. Implore pela vida do seu filho." O mundo de Helena pareceu parar naquele instante. O tempo congelou. Ela se viu de volta aos momentos mais difíceis de sua vida, quando Daniel teve pneumonia e ela passou a noite inteira em claro rezando ao lado do berço dele, quando não tinha dinheiro para comprar comida e precisou pedir ajuda aos vizinhos, quando precisou escolher entre pagar o aluguel ou comprar o material escolar do filho. Aquela mulher, que trabalhou de sol a sol, que passou fome para que o filho comesse, que abriu mão de tudo por ele, agora precisava escolher entre o próprio orgulho e a vida que ela havia protegido desde o nascimento. O que Rogério Sampaio não sabia é que do lado de fora da sala Daniel havia chegado mais cedo ao prédio. Ele tinha uma reunião marcada com o mesmo investidor para tentar negociar, para tentar provar sua inocência mais uma vez. Quando chegou ao andar executivo e viu sua mãe entrando na sala de Sampaio, ficou confuso. O que ela estaria fazendo ali? Daniel conhecia aquele homem, sabia o tipo de pessoa que ele era. Um medo terrível tomou conta dele. Aproximou-se da porta, sem querer ser visto, ficou ali parado. E ouviu tudo. Cada palavra, cada súplica, cada humilhação, cada pedaço de dignidade sendo arrancado da mulher que ele mais amava no mundo. Lá dentro, Helena lentamente, muito lentamente, como se cada movimento custasse um pedaço de sua alma, começou a se ajoelhar. Suas pernas tremiam, não pela fraqueza física, mas pelo peso emocional daquele ato. As lágrimas começaram a escorrer sem controle pelo seu rosto marcado pelos anos de trabalho e sacrifício. "Por favor", disse ela, com a voz completamente quebrada pela emoção. "Faça isso por mim. Se quer alguém para culpar, culpe a mim. Tire tudo de mim, mas deixe meu filho em paz. Ele não fez nada de errado. Ele trabalhou honestamente a vida toda. Tudo que ele tem foi conquistado com suor e dedicação. Eu imploro, pelo amor de Deus, não destrua o futuro dele." Rogério Sampaio olhava para aquela cena com satisfação mórbida. Havia algo nele que se alimentava do sofrimento alheio, do poder que sentia em humilhar os outros. Ele estava prestes a responder, prestes a prolongar ainda mais aquele momento de tortura psicológica, quando algo aconteceu. Do outro lado da porta, Daniel sentiu algo se partir dentro dele. Não era apenas o coração, era algo mais profundo. O mesmo coração que o sucesso havia endurecido ao longo dos anos, que havia aprendido a ser frio nas negociações, que havia se tornado calculista e às vezes até insensível, agora batia descontrolado, completamente esmagado pela culpa e pela dor. Ele nunca soube.
Em todos aqueles anos de sucesso, em todas as conquistas, nas festas de comemoração, nas entrevistas para revistas, ele nunca imaginou, nunca realmente percebeu o quanto aquela mulher havia se sacrificado em silêncio. Claro que ele sabia que ela havia trabalhado duro, que havia sido difícil, mas de alguma forma, absorvido pelo mundo corporativo, pelas responsabilidades e pela busca constante por mais sucesso, ele havia se distanciado daquela realidade. Quantas vezes ela havia dito que estava tudo bem quando claramente não estava? Quantas vezes ela recusou ajuda financeira dizendo que não precisava? Quantas dores ela escondeu para não preocupá-lo? E agora ali estava ela, de joelhos, implorando a um homem cruel por causa dele. Quando o investidor se preparava para responder, para dar mais alguma ordem humilhante, a porta se abriu com força, batendo contra a parede com um estrondo que fez Rogério Sampaio dar um passo para trás, assustado. "Chega!" A voz de Daniel ecoou pela sala com uma intensidade que ele nunca havia usado antes, carregada de dor, raiva e determinação. Helena se virou imediatamente, assustada, e seus olhos cheios de lágrimas encontraram os do filho. Por um momento, ela não conseguiu processar o que estava acontecendo. Daniel estava ali. Tinha visto tudo. Ouvido tudo. A vergonha a invadiu como uma onda. Ela tentou se levantar rapidamente, limpando as lágrimas do rosto com as mãos trêmulas, envergonhada. "Daniel, começou ela, sem saber o que dizer, sem saber como explicar. Mas ele não deixou que ela terminasse. Daniel correu até ela, literalmente correu, e se ajoelhou também no chão ao lado da mãe. E ali, na frente daquele homem poderoso e cruel, ele a abraçou com toda a força que tinha, como não abraçava desde criança. Abraçou como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo, como se quisesse apagar todos aqueles anos em que ela se sacrificou sozinha. "A senhora nunca mais vai se humilhar por mim", disse ele, chorando sem se importar em esconder as lágrimas. "Nunca mais. Eu não deixo. Eu não mereço." Helena tentou dizer algo, tentou confortá-lo, mas suas próprias lágrimas não permitiam que ela falasse. Mãe e filho permaneceram ali, abraçados, enquanto Rogério Sampaio observava a cena com uma mistura de desconforto e raiva. O investidor finalmente tentou falar, tentou retomar o controle da situação. "Senhor Daniel, isso é muito comovente, mas não muda absolutamente nada. Os fatos continuam os mesmos e..." Mas Daniel o interrompeu, levantando-se lentamente e ajudando a mãe a se levantar também. Quando ele falou novamente, sua voz era diferente. Havia nela uma firmeza que não existia antes, uma força que vinha de um lugar mais profundo que a ambição ou o desejo de sucesso. "Eu gravei tudo", disse Daniel, tirando o celular do bolso e mostrando que estava gravando desde que abriu a porta. "Cada palavra que o senhor disse, cada ameaça implícita, cada momento de humilhação imposto à minha mãe. E não apenas isso." Ele respirou fundo antes de continuar. "Minha mãe me contou tudo o que ouviu há algumas semanas, quando trabalhava no escritório do seu advogado. Todas as conversas sobre como forjaram provas contra mim. Todos os detalhes da conspiração." O rosto de Rogério Sampaio perdeu a cor. Pela primeira vez, o homem que sempre controlava tudo parecia genuinamente assustado. "Já enviei cópias dessa gravação para meu advogado, para 3 jornalistas investigativos diferentes e para o Conselho de Ética da empresa", continuou Daniel. "Também contratei investigadores particulares que nas últimas semanas reuniram provas documentais de todas as suas atividades ilegais. Não foi difícil, considerando que o senhor sempre se achou acima da lei." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rogério Sampaio tentou manter a compostura, tentou encontrar uma saída, mas pela primeira vez em muitos anos se viu encurralado. Ele havia subestimado completamente Daniel. Principalmente, havia subestimado o amor e a determinação de uma mãe. Dias depois, a verdade finalmente veio à tona publicamente. A acusação contra Daniel era completamente falsa, baseada em documentos forjados e testemunhos comprados. Rogério Sampaio não apenas perdeu sua posição de investidor, mas foi indiciado por fraude, extorsão e uma série de outros crimes que os investigadores descobriram durante a investigação. Seu império construído sobre mentiras e intimidação desmoronou em questão de semanas. A mídia cobriu extensivamente o caso, transformando-o em um símbolo da luta contra a corrupção corporativa.
Mas Daniel recusou todas as entrevistas, todas as oportunidades de transformar aquilo em publicidade para si mesmo. Ele não queria mais holofotes. Ele queria apenas ter sua vida de volta, principalmente, ter tempo para sua mãe. Helena, pela primeira vez em muitos e muitos anos, pôde finalmente descansar sem medo, sem preocupações sufocantes. Daniel insistiu que ela parasse de trabalhar definitivamente. Dessa vez, ela aceitou. Ele comprou uma casa confortável para ela, não uma mansão extravagante que ela teria vergonha de aceitar, mas um lar acolhedor com um jardim onde ela pudesse plantar flores, algo que sempre sonhou em fazer. Naquela primeira noite na casa nova, sentados lado a lado na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de tons alaranjados e rosados, Daniel segurou as mãos calejadas e enrugadas da mãe entre as suas e disse, com a voz embargada de emoção: "Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, todo o sucesso que conquistei é por sua causa. Por cada sacrifício que a senhora fez. Por cada lágrima que derramou em silêncio. Por cada dia que acordou cansada, mas continuou lutando. Eu não seria nada sem a senhora." Helena sorriu, com os olhos marejados, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Ela apertou a mão do filho e respondeu com simplicidade e sinceridade: "Então valeu a pena. Cada momento difícil, cada sacrifício, cada noite sem dormir. Tudo valeu a pena porque você está aqui, você está bem, e você se tornou não apenas um homem de sucesso, mas um homem de coração." Eles ficaram ali, em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro, algo que não faziam há tempo demais. E naquele momento, ambos entenderam uma verdade fundamental, que o amor verdadeiro, especialmente o amor de uma mãe, é capaz de suportar qualquer humilhação, qualquer dor, qualquer sacrifício. Porque uma mãe pode perder tudo, seus bens, sua dignidade, até sua própria vida, mas há uma coisa que ela nunca pode perder, algo que permanece inabalável não importa o que aconteça: o amor incondicional pelo filho. Eduardo sempre foi conhecido como um homem frio, objetivo e extremamente bem-sucedido. Aos 42 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, morava em uma cobertura luxuosa no bairro mais nobre da cidade e tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Carros importados, relógios que custavam mais que apartamentos, quadros de artistas renomados decorando cada parede. Tudo, menos tempo. A trajetória de Eduardo até ali havia sido impressionante. Filho de uma família simples, ele cresceu vendo a mãe trabalhar incansavelmente como costureira durante o dia e faxineira à noite. O pai, um homem bondoso mas de saúde frágil, fazia bicos como eletricista quando podia. Eles moravam num bairro operário, numa casa pequena onde o teto vazava quando chovia forte. Mas Dona Helena sempre dizia: "Educação é a única herança que podemos te dar, meu filho. Estude, e você vai ter a vida que nós nunca tivemos." Eduardo levou aquelas palavras a sério. Estudou como poucos, passou noites em claro com livros emprestados da biblioteca, recusou festas e diversões para se dedicar aos estudos. Conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular, formou-se em engenharia da computação com honras máximas aos 25 anos, fundou sua primeira startup com 2 colegas de faculdade. A empresa cresceu exponencialmente. Em 10 anos, Eduardo havia se tornado referência no mercado de tecnologia, acumulando uma fortuna que ele jamais imaginou possível. Mas o sucesso teve seu preço. Seu pai faleceu de um infarto súbito 7 anos atrás, justamente quando a empresa estava em plena expansão. Eduardo estava fechando um negócio importante em São Paulo quando recebeu a ligação. Chegou tarde demais ao hospital. Não conseguiu se despedir. Aquela culpa ficou guardada em algum lugar profundo dentro dele, e aos poucos, ele começou a se afastar também da mãe. As ligações ficaram raras, as visitas quase inexistentes. Sempre que ela pedia para encontrá-lo, Eduardo respondia com a mesma frase automática: "Depois, mãe, agora estou muito ocupado." E Dona Helena, sempre compreensiva, sempre paciente, dizia: "Tudo bem, filho, eu entendo. Você tem coisas importantes para fazer." O que ele não sabia é que aquele depois custaria caro demais. Dona Helena havia sido despejada meses antes. O pequeno apartamento que alugava no bairro onde sempre viveu havia sido vendido pelo proprietário, e o novo dono triplicou o aluguel de uma hora para outra. Ela tentou negociar, explicou sua situação, mas foi inútil.
A aposentadoria de R$ 1.200 mal cobria os remédios para pressão alta, diabetes e artrose. Não havia como pagar R$ 2.500 de aluguel. Ela pensou em ligar para Eduardo. Pegou o telefone várias vezes, discou quase até o final, mas sempre desligava antes de completar a chamada. Como poderia interromper a vida dele com seus problemas? Ele estava sempre tão ocupado, sempre viajando, sempre em reuniões importantes. Ela via as fotos dele nas redes sociais, que uma vizinha mostrava no celular. Eduardo em eventos empresariais, Eduardo recebendo prêmios, Eduardo ao lado de pessoas importantes. Como poderia se tornar um peso agora? Dona Helena teve que tomar decisões dolorosas. Vendeu quase tudo que tinha: a televisão antiga, o guarda-roupa de madeira que pertencera à sua mãe, as panelas boas, até mesmo as joias simples que guardava com carinho. Com o dinheiro, pagou as dívidas que tinha acumulado e ficou apenas com o essencial: algumas roupas, documentos, fotografias e o carro. Aquele velho sedã azul que o marido havia comprado usado 25 anos atrás, o único bem que conseguiu segurar até o fim. E foi assim que ela decidiu. Se não tinha para onde ir, o carro seria sua casa. No começo, foi devastador. Dona Helena chorava todas as noites, encolhida no banco do motorista, olhando as estrelas através do para-brisa embaçado. Perguntava-se como havia chegado àquele ponto, ela que sempre fora uma mulher trabalhadora, digna, que criará um filho exemplar. Sentia vergonha, medo, solidão. Mas aos poucos, desenvolveu uma rotina, uma forma de sobreviver sem desmoronar completamente. Então, ela tomou uma decisão dolorosa e silenciosa. Passou a viver dentro daquele carro antigo, estacionando sempre longe dos lugares movimentados, em ruas escuras e esquecidas da cidade onde ninguém prestasse atenção. Dormia sentada no banco do motorista, coberta por um velho casaco de lã que ganhará de presente do marido anos atrás. Durante o dia, se arrumava em banheiros públicos, penteava os cabelos grisalhos com cuidado, passava um batom desbotado e sorria para estranhos, fingindo que estava tudo bem. Sempre repetia para si mesma, como um mantra: meu filho venceu, não posso ser um problema agora. Ela mantinha uma rotina quase invisível, calculada para que ninguém desconfiasse de sua situação. Acordava cedo, sempre antes das 6 da manhã, antes que outras pessoas passassem pela rua. Ia até uma praça próxima, onde havia uma torneira pública, e se lavava como podia, usando o sabonete que guardava num saquinho plástico. Escovava os dentes ali mesmo, olhando ao redor para ter certeza de que estava sozinha. Depois, caminhava até um pequeno café barato, onde tomava um único cafezinho que durava horas enquanto lia jornais velhos deixados sobre as mesas. A dona do café, Dona Inês, sempre foi gentil com ela, nunca a apressou para sair. À tarde, perambulava por bibliotecas públicas, fingindo buscar livros, apenas para ter um lugar aquecido onde sentar. Lá, ela realmente lia. Lia romances antigos, biografias, qualquer coisa que a transportasse para longe daquela realidade. Às vezes, pegava no sono sentada numa poltrona, e os funcionários faziam vista grossa. Havia ali uma solidariedade silenciosa de quem reconhece o sofrimento alheio. Quando a noite caía, Dona Helena comprava um pão na padaria, às vezes uma fruta, e voltava para o carro. Jantava devagar, olhando as luzes da cidade, pensando em como a vida havia mudado. Lembrava-se de quando Eduardo era criança, de como ele corria pela casa pedindo mais um copo de leite antes de dormir, de como abraçava forte antes de ir para a escola. Lembrava-se dos aniversários simples mas felizes, das festas de Natal com peru feito no forno velho, da alegria genuína que existia mesmo na pobreza. E chorava, porque aqueles tempos pareciam tão distantes agora. Houve momentos difíceis. Uma noite, um grupo de jovens bateu no vidro do carro, rindo, fazendo piadas cruéis. Ela ficou paralisada de medo, fingindo estar dormindo, rezando para que fossem embora. Foram. Outra vez, um segurança de um estacionamento privado a expulsou grosseiramente, dizendo que ela estava sujando o ambiente. Dona Helena pediu desculpas e saiu dirigindo devagar, as mãos tremendo no volante, procurando outro lugar para passar a noite. Mas ela nunca desistiu. Todas as manhãs, acordava e repetia: mais um dia. Eu vou conseguir mais um dia. E conseguia. Eduardo, enquanto isso, acumulava prêmios e reconhecimentos.
Sua empresa acabará de fechar um contrato milionário com investidores internacionais, expandindo operações para 3 novos países. Ele aparecia em capas de revistas especializadas, era convidado para palestras em universidades prestigiadas, tinha uma agenda lotada de compromissos importantes. Jantares com executivos, viagens para conferências, reuniões que se estendiam até altas horas da noite. Sua vida era um turbilhão de números, estratégias e decisões que movimentavam milhões. Ele tinha uma namorada, Laura, uma advogada bem-sucedida que entendia perfeitamente o ritmo frenético de suas vidas. Eles se encontravam quando podiam, geralmente em eventos sociais ou jantares de negócios. O relacionamento era conveniente, sem grandes expectativas emocionais. Nenhum dos dois falava sobre família. Eduardo nunca mencionava a mãe. Na verdade, Eduardo evitava pensar nela. Sempre que a imagem de Dona Helena surgia em sua mente, ele a empurrava para longe, justificando que ligaria no fim de semana, que a visitaria no próximo mês, que mandaria uma transferência bancária para ajudar. Mas o fim de semana chegava e ele estava ocupado. O mês passava e ele esquecia. A transferência nunca era feita porque, afinal, ela nunca pedia nada. Na cabeça de Eduardo, sua mãe estava bem. Ela tinha a aposentadoria, tinha o apartamento onde sempre morou, tinha as amigas do bairro. Ela estava bem. Tinha que estar. Porque se não estivesse, ela ligaria, não é? Ela pediria ajuda. Esse pensamento confortava e, ao mesmo tempo, o isentava da responsabilidade de verificar. Mas nenhum prêmio, nenhum contrato, nenhuma capa de revista preenchia o vazio que crescia dentro dele. Ele só não sabia identificar o que era aquele vazio. Pensava que era cansaço, estresse do trabalho, falta de sono. Nunca considerou que pudesse ser culpa, saudade, arrependimento. O destino, porém, tem um jeito cruel de nos ensinar. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Eduardo saiu mais cedo do trabalho. Estava cansado, irritado com o sócio que havia discordado dele numa reunião. Decidiu passar por uma rua diferente, um caminho alternativo que evitava o trânsito do centro. Enquanto dirigia seu carro importado, a chuva batia forte no para-brisa e ele pensava apenas em chegar logo em casa, tomar um uísque e esquecer aquele dia. Ao parar no semáforo, algo chamou sua atenção. Um carro velho estava estacionado na lateral da rua, com os vidros embaçados pela umidade. Havia algo estranho naquela cena, algo que o incomodou sem que soubesse bem porquê. Então, por um breve segundo, o vidro foi limpo por dentro e ele viu um rosto. Um rosto que ele conhecia melhor do que qualquer outro no mundo. Era sua mãe. O coração de Eduardo parou. Por um instante, ele achou que estava enganado, que a exaustão estava fazendo sua mente pregar peças. Mas quando o sinal abriu e ele começou a avançar, Dona Helena virou o rosto na direção dele. Seus olhos se encontraram através da chuva, através do tempo perdido, através de todo o silêncio acumulado. Ela tentou sorrir, mas os lábios tremeram. Ele não conseguiu se mover. Eduardo estacionou o carro de qualquer jeito, quase batendo no meio-fio. Saiu correndo sob a chuva forte, sem se importar com o terno italiano que vestia, sem se importar com nada além daquela figura frágil dentro do carro velho. Ele bateu no vidro, desesperado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Por favor, abre a porta. Dona Helena hesitou. Suas mãos tremiam ao segurar a maçaneta. Quando finalmente abriu, Eduardo viu o interior do carro, um cobertor velho, uma garrafa de água pela metade, alguns sacos plásticos com roupas amarrotadas, uma Bíblia surrada. Era tudo o que ela tinha. Filho, ela começou a dizer, com a voz fraca e envergonhada, eu não queria que você visse isso. Não queria que eu visse. Eduardo estava atordoado, a realidade sendo cruel demais para processar. Há quanto tempo você está vivendo assim? Ela abaixou a cabeça, com lágrimas misturando-se à chuva que entrava pela porta aberta. Alguns meses. Eu fui despejada. Não consegui pagar o aluguel. Mas não quis te incomodar, filho. Você estava tão ocupado, tão bem-sucedido. Eu só queria que você continuasse crescendo, sem se preocupar comigo. Eu sempre fui forte. Sempre consegui me virar sozinha. Naquele instante, todo o sucesso de Eduardo perdeu completamente o sentido. Os contratos milionários, a cobertura de luxo, os carros importados, os prêmios, tudo se tornou ridículo e vazio.
Ele caiu de joelhos ali mesmo, na calçada molhada, e abraçou as pernas da mãe. Eduardo chorou como não chorava desde criança. Chorou por todo o tempo perdido, por todas as ligações ignoradas, por todas as desculpas vazias. Você nunca foi um peso, mãe. Nunca. Eu falhei com você. Eu falhei completamente. Dona Helena acariciou os cabelos do filho, como fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Está tudo bem, meu filho. Você não falhou. Você se tornou um homem de sucesso, e isso é tudo que eu sempre quis. Não, Eduardo respondeu, levantando o rosto encharcado. Sucesso não é nada se eu perder você no processo. Sucesso não é nada se eu não tiver tempo para quem me deu tudo. Naquela noite chuvosa, Eduardo levou a mãe para casa. Não para um quarto de hóspedes, não para um canto esquecido da cobertura, mas para o quarto principal, o melhor lugar da casa. Ele preparou um banho quente, separou roupas limpas e macias, e ficou do lado de fora da porta, apenas ouvindo o som da água caindo, certificando-se de que ela estava bem. Quando Dona Helena saiu do banho, com os cabelos limpos e usando um roupão felpudo, ela parecia outra pessoa. Mas os olhos ainda carregavam a dor de quem passou meses vivendo nas sombras. Eduardo preparou o jantar com as próprias mãos, algo que não fazia há anos. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente, não de distância, mas de reconexão. Depois, sentaram-se na varanda, olhando as luzes da cidade. Por que você não me ligou? Eduardo perguntou, com a voz embargada. Por que não me contou o que estava acontecendo? Dona Helena suspirou. Porque eu não queria ser um problema. Você lutou tanto para chegar onde está. Eu me lembro de quando você era pequeno, de como estudava até tarde, de como sonhava em ter uma vida melhor. Quando você finalmente conseguiu, eu não quis estragar isso. Achei que seria egoísmo meu te puxar para baixo. Mãe, Eduardo segurou as mãos dela, enrugadas e calejadas pelo tempo. Você nunca seria um problema. Você é a razão de eu ter chegado aqui. Sem você, eu não seria nada. E se eu me esqueci disso, então todo esse sucesso não vale absolutamente nada. Nas semanas seguintes, Eduardo mudou radicalmente. Cancelou reuniões, adiou negócios importantes e fez algo que não fazia há anos. Ficou ao lado da mãe. Levou a médicos, cuidou de sua saúde, ouviu suas histórias, recuperou memórias perdidas. Descobriu que ela havia escondido não apenas a situação de moradia, mas também problemas de saúde, dores que ignorava por não ter dinheiro para tratamento. Quanto mais Eduardo conhecia a realidade pela qual sua mãe havia passado, mais se envergonhava de si mesmo. Mas Dona Helena nunca o culpou. Pelo contrário, ela agradecia todos os dias por terem se reencontrado. Meses depois, Eduardo tomou uma decisão. Criou uma fundação chamada Nunca Invisíveis, dedicada a ajudar idosos abandonados e pessoas que vivem em seus carros por vergonha, medo ou falta de opções. A fundação oferecia moradia temporária, assistência médica, apoio psicológico e ajuda para a reintegração social. Eduardo investiu parte significativa de sua fortuna no projeto, mais importante, investiu seu tempo. Ele passou a visitar os abrigos pessoalmente, a conversar com os idosos, a ouvir suas histórias. E em cada rosto, ele via a mãe. Em cada história de abandono, ele via seu próprio erro. Mas agora, estava fazendo algo a respeito. A fundação cresceu rapidamente e ajudou centenas de pessoas. Histórias emocionantes surgiram. Filhos que reencontraram pais, famílias que se reconciliaram, vidas que foram salvas. Eduardo se tornou uma voz importante na luta contra o abandono de idosos, e sua história com Dona Helena inspirou muitas pessoas a reavaliarem suas próprias prioridades. Uma das histórias que mais tocou Eduardo foi a de seu Antônio, um senhor de 73 anos que vivia embaixo de um viaduto. Ele havia sido engenheiro, tinha 2 filhas bem-sucedidas que moravam no exterior e simplesmente pararam de atender suas ligações. Seu Antônio dizia, com lágrimas nos olhos, elas achavam que eu ia pedir dinheiro. Mas eu só queria ouvir a voz delas, saber que elas estavam bem. Eduardo conseguiu localizar as filhas, explicou a situação e promoveu um reencontro emocionante. As filhas chegaram chorando, carregadas de culpa e remorso, e abraçaram o pai por longos minutos. Aquele abraço curou feridas que pareciam impossíveis de sarar.
Outra história marcante foi a de Dona Carmen, uma senhora de 80 anos que vivia dentro de um carro há quase 2 anos. Ela havia criado 4 filhos sozinha, trabalhado como empregada doméstica a vida inteira, e quando ficou doente, todos arranjaram desculpas para não cuidá-la. Eu não queria dar trabalho, ela dizia. A fundação não apenas a abrigou, mas também promoveu uma reunião com os filhos. 2 se recusaram a ir, mas os outros 2 apareceram. Foi difícil, houve discussões, acusações, mas no final, eles concordaram em cuidar da mãe alternadamente. Dona Carmen saiu da fundação sorrindo, dizendo: "Eu achei que ia morrer sozinha. Agora eu tenho esperança." Eduardo acompanhava cada caso pessoalmente. Ele passava horas conversando com os idosos, ouvindo suas histórias, aprendendo com suas experiências. Em cada rosto, ele via a mãe. Em cada história de abandono, ele via seu próprio erro. Mas agora, estava fazendo algo a respeito. A fundação também implementou programas educacionais. Eduardo contratou psicólogos para dar palestras em escolas e empresas sobre a importância de cuidar dos idosos, sobre como o abandono afetivo é uma forma de violência, sobre como pequenos gestos fazem diferença. Ele mesmo participava dessas palestras, contando sua história sem filtros, sem esconder a vergonha que sentia. "Eu tinha tudo", ele dizia para plateias lotadas, "mas quase perdi o que realmente importava." Não deixem que o trabalho, o dinheiro ou o orgulho os afastem de quem ama vocês. As palestras tocavam as pessoas profundamente. Muitos saíam de lá pegando o telefone para ligar para pais, avós, tios que haviam negligenciado. Eduardo recebia mensagens todos os dias de pessoas agradecendo, dizendo que a história dele havia mudado suas vidas, que haviam se reconciliado com familiares graças ao exemplo dele. Mas acima de tudo, ele recuperou algo que dinheiro nenhum poderia comprar: o tempo perdido com quem mais o amava. Todas as manhãs, antes de ir ao trabalho, Eduardo tomava café com a mãe. Aos domingos, cozinhavam juntos, revivendo receitas antigas. À noite, antes de dormir, ele entrava no quarto dela apenas para dar boa noite, como ela fazia com ele quando era criança. Dona Helena floresceu. Seus olhos voltaram a brilhar, seu sorriso ficou mais leve, e ela finalmente permitiu-se descansar, sabendo que não era um peso, mas sim o tesouro mais precioso de alguém. 1 ano depois do reencontro, durante o jantar de aniversário de Dona Helena, Eduardo fez um brindis. Levantou a taça, com a voz emocionada, disse: "Mãe, durante anos eu persegui o sucesso achando que ele estava em contratos, dinheiro e reconhecimento. Mas o verdadeiro sucesso estava o tempo todo ao meu lado, e eu quase perdi. Você me ensinou tudo, me deu tudo, e quando precisou de mim, ficou em silêncio para não me atrapalhar. Hoje eu entendo que atrapalhar não é pedir ajuda de quem se ama. Atrapalhar é deixar o orgulho e o trabalho nos afastar de quem realmente importa. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Essa segunda chance é o maior presente que já recebi." Dona Helena chorou, mas eram lágrimas de alegria. Ela olhou ao redor, vendo a sala cheia de pessoas que a fundação havia ajudado, pessoas que agora tinham uma segunda chance, assim como ela teve. E percebeu que sua dor não havia sido em vão. Ela havia se tornado o símbolo de algo maior, a prova de que nunca é tarde para recomeçar, para se reconectar, para escolher o amor acima de tudo. Porque, às vezes, quem mais se sacrifica por nós é exatamente quem menos reclama. E cabe a nós abrir os olhos antes que seja tarde demais.